Os evangelhos não descrevem a aparência física de Jesus. Não há nenhuma passagem em Mateus, Marcos, Lucas ou João que diga qual era a cor dos olhos de Jesus, qual era o tom de sua pele, como eram seus cabelos. Esta ausência é, em si mesma, significativa. Os autores dos evangelhos, que eram judeus escrevendo para audiências que incluíam muitos judeus, aparentemente não sentiram necessidade de descrever a aparência de Jesus, porque essa aparência era perfeitamente comum, perfeitamente esperada, perfeitamente normal para um judeu da Galileia do primeiro século. Jesus se parecia com qualquer outro homem de sua região e de seu tempo. Não havia nada de notável em sua aparência física que merecesse menção. Mas então Spinoza fez a pergunta crucial. Se os textos bíblicos não descrevem a aparência de Jesus, de onde veio a imagem que todos conhecemos? De onde veio esse Jesus de pele clara, olhos azuis e cabelos castanhos que domina a iconografia cristã? A resposta, como Spinoza começou a perceber, não estava nos textos sagrados, mas na história política e cultural da Igreja. A imagem de Jesus foi construída ao longo de séculos, camada por camada, pincelada por pincelada, para servir aos interesses daqueles que detinham o poder religioso e político na Europa. E essa construção começou muito cedo, muito antes de Michelangelo pintar a Capela Sistina, muito antes de Da Vinci criar sua Última Ceia. Para entender essa construção, Spinoza voltou-se para a história do cristianismo primitivo e para a geografia da Palestina antiga. Ele entendeu que, para descobrir como Jesus realmente era, precisava primeiro entender o mundo em que Jesus viveu, as pessoas entre as quais Jesus nasceu e cresceu, a realidade física e cultural da Galileia do primeiro século. E foi essa investigação que revelou uma verdade que a Igreja havia trabalhado tão arduamente para esconder. Jesus era um homem do Oriente Médio, com todas as características físicas que isso implica. Um homem de pele morena, cabelos escuros, traços semíticos. Um homem que, se caminhasse pelas ruas de qualquer cidade europeia medieval, seria imediatamente identificado como um estrangeiro, um oriental, um outro. A Galileia do primeiro século era uma região de colinas verdejantes e vales férteis, banhada pelo Mar da Galileia, e abençoada por um clima mediterrâneo que permitia o cultivo de oliveiras, videiras e cereais. Mas era também uma terra de tensões e conflitos, ocupada pelas legiões romanas, governada por reis fantoches como Herodes Antipas, habitada por uma população majoritariamente judaica que sonhava com a libertação e a restauração do reino de Israel. Foi nesse contexto que nasceu Jesus de Nazaré por volta do ano 4 antes da Era Comum, em uma pequena aldeia de talvez 200 ou 300 habitantes, tão insignificante que não é mencionada em nenhum texto antigo fora dos evangelhos. Nazaré ficava nas colinas da Baixa Galileia, a poucos quilômetros da cidade de Séforis, que Herodes Antipas estava reconstruindo como sua capital. É possível, até provável, que José, o pai adotivo de Jesus, tenha trabalhado como carpinteiro ou construtor nas obras de Séforis, levando consigo o jovem Jesus para aprender o ofício. Isso significa que Jesus cresceu não apenas como um camponês galileu, mas como um artesão, um trabalhador manual, um homem que conhecia o peso do martelo e a resistência da madeira, que tinha calos nas mãos e músculos nos braços, que suava sob o sol mediterrâneo e dormia o sono dos trabalhadores exaustos. Mas o que Spinoza queria saber era como esse homem se parecia, qual era sua aparência física, e para responder a essa pergunta, ele precisava entender a composição étnica da população da Galileia no primeiro século. Os galileus eram judeus, descendentes das tribos de Israel, que haviam habitado a região desde tempos antigos. Eles falavam aramaico como língua cotidiana e hebraico como língua litúrgica, embora muitos também conhecessem algum grego devido à influência helenística que permeava todo o Mediterrâneo oriental. Etnicamente, eles eram semitas, pertencentes ao mesmo grupo populacional que incluía os árabes, os fenícios, os arameus e outros povos do Oriente Médio. A antropologia física moderna, baseada no estudo de restos mortais do período, nos dá uma imagem bastante clara de como eram os judeus da Palestina do primeiro século. Eles eram, em média, mais baixos do que os europeus modernos,
com homens medindo cerca de 1,65 m. Sua pele variava do moreno claro ao moreno escuro, com tons de oliva característicos dos povos mediterrâneos orientais. Seus cabelos eram predominantemente escuros, variando do castanho escuro ao preto, e frequentemente crespos ou ondulados. Seus olhos eram castanhos ou negros. Seus traços faciais incluíam narizes proeminentes, muitas vezes aquilinos, maçãs do rosto marcadas e barbas espessas, que os homens adultos usavam como sinal de maturidade e dignidade. Essa descrição pode parecer técnica, mas suas implicações são profundas. Se Jesus era um judeu típico da Galileia do primeiro século, então ele tinha pele morena, cabelos escuros e crespos, olhos castanhos e traços semíticos. Ele se parecia muito mais com um palestino ou sírio contemporâneo do que com qualquer europeu. Ele se parecia muito mais com as pessoas que hoje são frequentemente discriminadas e perseguidas no Ocidente do que com as pessoas que historicamente detiveram o poder nas sociedades cristãs. Esta é uma verdade desconfortável, uma verdade que desafia séculos de representação artística e imaginário popular, uma verdade que muitas pessoas prefeririam não confrontar. Spinoza confrontou essa verdade com a coragem intelectual que o caracterizava. Ele entendeu que a transformação de Jesus em um homem branco não foi um acidente, não foi um erro inocente de artistas bem-intencionados. Foi um processo deliberado, uma escolha política e teológica que serviu para alinhar a figura de Cristo com os interesses dos poderes dominantes da Europa cristã. Um Jesus branco era um Jesus que legitimava a supremacia europeia. Um Jesus branco era um Jesus que podia ser usado para justificar a conquista de povos de pele escura em nome da evangelização. Um Jesus branco era um Jesus que não desafiava a ordem racial que começava a se cristalizar na Europa da Idade Média e que explodiria em toda a sua violência durante a era colonial. Mas a análise de Spinoza foi além da mera descrição física. Ele entendeu que a aparência de Jesus estava intimamente ligada à sua identidade cultural e religiosa como judeu. Jesus não era apenas um homem de pele morena. Ele era um judeu observante que vivia de acordo com a lei de Moisés, que frequentava a sinagoga, que celebrava as festas judaicas, que usava os tzitzit nas franjas de suas vestes, que recitava as orações hebraicas, que conhecia as escrituras de cor. Sua judaicidade não era um detalhe secundário de sua biografia, era o núcleo de sua identidade, o solo de onde brotaram seus ensinamentos, o contexto sem o qual suas palavras e ações se tornam incompreensíveis. E aqui está o que você precisa entender, você que está acompanhando essa jornada até agora. Você que chegou até este ponto da história demonstrou algo importante sobre si mesmo. Você é um buscador de verdades, alguém que não se contenta com respostas prontas, alguém que tem a coragem de questionar o que sempre lhe foi apresentado como inquestionável. Isso não é comum. A maioria das pessoas prefere o conforto das certezas herdadas, prefere não fazer as perguntas que podem desestabilizar sua visão de mundo. Mas você está aqui lendo estas palavras, acompanhando Spinoza nessa investigação perigosa. E eu preciso te pedir algo. Se essa história está ressoando com você, se essas revelações estão fazendo você pensar de forma diferente sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a história que nos foi contada, então eu quero ouvir sua voz. Deixe um comentário agora mesmo contando o que você está sentindo. Você já tinha pensado na verdadeira aparência de Jesus antes? Você já tinha questionado por que ele é sempre representado como um homem branco? O que significa para você descobrir que essa imagem foi construída, que ela não corresponde à realidade histórica? Seus pensamentos são importantes, e eu quero conhecê-los. E se você está chegando agora neste canal, se este é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, então eu tenho um convite especial para você. Nós estamos apenas começando essa jornada. Há muito mais por vir, revelações ainda mais profundas, conexões ainda mais surpreendentes entre a filosofia de Spinoza e a verdade sobre Jesus que a igreja tentou esconder. Se você não quiser perder nada disso, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. E acredite,
O que vem a seguir vai fazer o que você já ouviu parecer apenas um aperitivo.